E a gente vai conversar agora com o nosso convidado do dia, que é o Marcos Freitas. Bom dia, bem-vindo, muito obrigada por sua presença. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. O Marcos, ele criou uma metodologia para ensinar as pessoas e as empresas a se aprimorar, a crescer, pensando principalmente nelas. Então, o nosso assunto agora é economia. Economia. Marcos, que método foi esse e por que surgiu esse método? Porque geralmente as pessoas dizem que você cria alguma coisa a partir de uma necessidade que você tem. Qual foi a necessidade que você sentiu? Maravilha. Gente, bom dia. Bom dia. Então, a necessidade é de profissionalização. O brasileiro, ele passou a empreender muito e muito em decorrência da crise econômica, várias pessoas ficaram desempregadas e começaram a abrir negócios. E também com a crise econômica, houve uma queda de desempenho das empresas que pensavam que eram profissionais, mas na verdade elas estavam vivendo um crescimento levado pelo boom econômico de 2006 a 2014. Ou seja, era só fachada. Era muita fachada. E a crise econômica, ela acabou mostrando as deficiências das empresas. O empreendedor brasileiro, ele é muito corajoso, mas ele pouco se capacita. Poucas são as empresas brasileiras, principalmente as pequenas e médias, que se comportam como grandes, com planejamento, com gestão, com engajamento, com metas claras. E eu vindo da área executiva, eu trabalhei 20 anos como executivo de grandes empresas, percebi que tinha essa lacuna no mercado e trouxe para o mercado coisas práticas que eu já fazia nas empresas e, graças a Deus, em 2 anos aí atendemos mais de 700 empresas em todo o Brasil, inclusive apresentando fora do Brasil já a nossa metodologia. Agora, Marcos, o erro maior dessas empresas pequena, micro, média empresa, é não ter a cabeça de uma empresa grande, você falou isso, né? Mas em que sentido, né? Porque às vezes tem a limitação da própria empresa, não dá para ter todos os setores que uma empresa grande tem. Na verdade, não há necessidade de ter os setores, mas independente do seu porte, você tem que ter metas estabelecidas. Você tem que ter um planejamento claro. Você tem que ter uma política de engajamento do seu time. O que a gente vive no mercado, Carla, é uma guerra dentro das empresas, onde o dono quer ir para um lado e a equipe quer ir para o outro. Isso seja de uma banca de revista a um grande restaurante. E isso vai gerando um estresse muito grande da organização. Então, independente do porte, dá para se ter ferramentas de grandes empresas. Dá para se comportar como uma empresa grande e ter os resultados bem similares a elas. Para que o pessoal de casa possa entender de forma mais clara, dá um exemplo bem prático do que aconteceu, em que o dono queria ir para um lado e a equipe que fazia funcionar a empresa queria ir para o outro, e você mostrou que tinha que todo mundo convergir para um único objetivo. Perfeito. Infelizmente, essa resposta é fácil para mim, porque é o nosso dia a dia. O dono, praticamente todo mundo faz isso. Todo dia o dono está lá em cima dizendo assim, eu quero vender mais, eu quero lucrar mais, eu quero ter mais clientes satisfeitos. E na outra ponta tem um funcionário dizendo, só quem ganha dinheiro é o dono. Eu não preciso fazer mais do que eu já faço, eu não preciso entregar mais, aguardando que as coisas aconteçam. Então esse estresse é diário. E o que nós fazemos e ensinamos é levar todo mundo para o mesmo objetivo. Não tem o objetivo do dono ou da equipe, tem o objetivo da empresa. E dentro da empresa, todos fazem parte dela e devem ganhar com isso. Nós ensinamos metodologia para aumento de produtividade. A Alta Performance, que é a nossa empresa, é uma empresa de transformação corporativa, onde ensina para que todos da empresa sigam o mesmo caminho. Todos que querem. Porque muita gente também não vai querer ir e esses ficarão no caminho. Que é outra coisa que a gente também ensina na empresa. Né? Como selecionar os colaboradores que estão realmente querendo crescer junto com a empresa. E é uma seleção natural. Quando a empresa muda a visão dela, quando ela passa a se profissionalizar, ter outro comportamento, partindo do dono, que eu quero deixar bem claro. Um grande erro é pensar que o problema das empresas são as equipes. O problema da empresa, em 99% das vezes, é o próprio dono. Por quê, Marcos? Porque a equipe é a consequência dele. Se eu tenho um dono que não engaja a equipe, eu tenho uma equipe desengajada. Se eu tenho um dono que não tem metas claras, eu tenho um time sem metas. Então a Alta Performance trabalha boa parte do tempo dela nos sócios da empresa. Depois nós vamos descendo a cadeia desenvolvendo os gestores e o restante da equipe. Porque é um engano achar que o teu vendedor mudando, a tua empresa vai ter resultado sendo num movimento de baixo para cima. E aí você tem uma rotatividade muito grande na empresa e pessoas que acabam não... Perfeito. Vai mudando as pessoas, mas não vai mudando a mentalidade da empresa. Não vai mudando a cultura da empresa. É impressionante a cultura de baixo desempenho que tem nas empresas. Como ficou normal nos ter resultados.
Eu tive a oportunidade de estar na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e entendendo o comportamento das empresas. Inclusive, semana que vem eu vou passar uma temporada em São Francisco, no Vale do Silício. O comportamento das empresas que crescem. O comportamento de empresas que crescem tem meritocracia. O comportamento de empresas que crescem é focado em resultado. E aqui na nossa cultura é uma cultura paternalista. Eu costumo brincar que parecem ONGs. Venha para minha empresa, não trabalhe, reclame e eu te pago um salário no final do mês. E isso o dono do outro lado, desesperado, pegando empréstimo, correndo para fechar as contas da empresa. Marcos, já que você tocou no assunto Europa, Estados Unidos, o capitalismo lá funciona de outra forma. Se eu ganho, todo mundo ganha, ganhamos todos, cada um na sua proporção. Aqui, a política da divisão de lucros com os funcionários no final do ano não existe, ou são pouquíssimas as empresas que fazem isso. É uma forma até de você envolver a equipe. Olha, se todo mundo vai ganhar, no final do ano você também ganha uma participação nos lucros? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que eu prefiro ganhar 10% de 1 milhão do que 100% de nada. Tá cheio de empresa com prejuízo, sem ter resultados, e a equipe esperando só ganhar o seu fixo. Então, se eu quero vender mais, se eu quero ganhar mais, se eu quero lucrar mais, que eu divida com a cadeia. Tenta imaginar a empresa como uma pirâmide, onde lá no topo tem o dono. O dono escolheu o mercado dele, o dono escolheu a equipe, o dono escolheu as regras dele. Se ele quer mais, ele tem que trazer as pessoas para virem juntos. E é isso que a gente ensina. Nós temos vários cases no momento atual de crise econômica, de clientes crescendo, faturamento 70%, crescendo rentabilidade de 30%, porque aprenderam a gerir o seu negócio com a meritocracia. Aprenderam a trazer a toda a cadeia da empresa para o negócio. E sobre a seleção, só voltando para a pergunta anterior, é uma seleção natural. Porque existem pessoas que também não querem vir. Só que a opção de não vir, de não levar, é da empresa. Uma empresa de alta performance, uma empresa de alto resultado, ela divide resultados e ela traz quem quer ficar com ela. Quem está nos ouvindo agora deve estar assim, mas poxa, como é que eu vou começar? Como é que eu identifico que eu estou indo pelo caminho errado? Tem uma ou duas dicas que você possa passar agora para quem está nos ouvindo, que tem uma pequena empresa, tem a banquinha de revista, ou tem uma banca de lanches, alguma coisa que está dando errado ali e ele não sabe para onde vai. Porque todo mundo aqui no Ceará diz, se você tem um comércio de lanche ou de comida, você nunca vai passar fome, você nunca vai perder seu dinheiro. E tem gente que mesmo assim perde. Eu vou te dar algumas dicas. Sexta e sábado agora, passado, na Fábrica de Negócios, eu estava com 100 empresários num curso que a gente ministra para desenvolvimento de empresários em todo o Brasil. E a primeira dica eu vou dar através de uma pergunta. Empresário que está nos ouvindo agora, se pergunta, por que que o meu time hoje daria o máximo dele para reduzir as minhas despesas, aumentar o meu faturamento e aumentar a minha rentabilidade? Por que que ele faria? A troco de quê? A troco de quê? Porque só pelo fixo ele está fazendo? Não. Então, se ele não está fazendo, para. Então, essa é a primeira pergunta. A resposta provável, a que eu escutei, provável não, a que eu escutei nesse final de semana, é que realmente a equipe não vem. Então, por que não criar um novo momento, uma nova cultura voltada para resultados, onde parte desse resultado será dividido? Equipe, nesse segundo semestre, nós queremos ter uma meta de crescimento de 30% no faturamento, de 20% na rentabilidade. E se a gente chegar lá, vamos dividir um 14º com todo mundo. Essa é uma forma de seguir, dentre várias outras que nós podemos trabalhar e desenvolver. Ou por setores, né? Ou por Você setores. pode fazer por setores. Mas, setor Marcos, que uma pequena competição, porque o brasileiro gosta de uma certa competição, tem né? que ter, tem uma que competição, o setor que ganhar mais, que economizar mais com papel, com tinta, alguma coisa desse tipo, vai ter um prêmio para dividir entre os funcionários. Você fala uma coisa que a gente acredita muito, que é em competição. Empresa que quer... Tenta pensar num grande banco, certo? Os bancos, nesse momento de crise, lucraram bilhões e bilhões. Como é que é o comportamento de um banco? Um banco tem meritocracia, vou oferecer isso é um desdobramento de meta. Lá em cima, na cadeia, foi entendido que deveria chegar na ponta a oferta do produto que todos ganhavam. Então, é isso que a gente ensina na nossa metodologia, envolvendo os donos da empresa, os gestores e as equipes. É impressionante como o empresário é uma pessoa sozinha. Ele acredita que ele é o cara que tem que puxar a carroça, que ele tem que pensar tudo. E eu fico pensando, poxa, você tem 5 pessoas na equipe, ou 500 pessoas na equipe, por que não dividir as dores? Por que não dividir as soluções? Você não nasceu para ser esse cara. Teve um cliente, rapidinho, contando aqui, que estava nos
no almoço que eu promovo para empresários semanalmente ou mensalmente, e ele dizendo que a esposa dele chegou e falou assim: rapaz, o que é que você tem que você tá tão calmo agora, tá tão tranquilo, você até me convidou para viajar para Paris. Aí ela disse, aí ele respondeu assim: olha, foi a alta performance, porque agora quem cuida da minha empresa é a minha equipe. E aí é que está o segredo do grande líder, né? Ele delega as funções, né, para as pessoas competentes em cada setor e só gerencia, recebe essas informações e em algum problema ele já vai intervir. É o líder do futuro. Perfeito. Ele O centralizador já está fora de... Falando da alta performance, no que a gente acredita, a gente evita um pouquinho trabalhar somente o líder. Por quê? Muito se confunde o que é ser líder. Pessoas pensam que ser líder é ser a pessoa admirada, ser a pessoa querida. Você que está me ouvindo, amigo, que é gestor, você tem que dar resultado. Você tem que trazer número. Você não tem que ser benquisto. Você tem que trazer resultado agradando a empresa e respeitando as pessoas. Você tem que ser lembrado não pelo cara legal que você foi. Você tem que ser lembrado pelo gestor que fez com que as pessoas melhorassem, crescessem e ganhassem mais. Esse é o papel. Então a gente trabalha com o gestor. Não é buscar ser líder ou gestor, é buscar fazer o que precisa ser feito para ter resultado dentro da ética e moral. É isso que nós acreditamos em dar alta performance. Qual é o setor, se é que existe, né? O setor que dê mais trabalho de compreender isso? Tem alguma... Porque, por exemplo, uma empresa familiar, uma empresa que tem capital misto, que tem sócios diferentes, vários sócios diferentes, cada um quer uma coisa. Qual é o setor que dá mais trabalho? Vou te responder de uma maneira um pouquinho diferente. Não é o setor. Né? Nós trabalhamos 700 empresas nesses 2 anos, serviços, indústria, varejo, empresas familiares, empresas com sócio, empresas com 4 sócios. Não é o setor. Quem dá mais trabalho é o dono cabeça dura, que pensa que fazendo o que fazia antes vai ter o mesmo resultado. Não vai. Está existindo uma grande transição no mercado, o mercado está mudando, a forma de consumir está mudando. O mundo está mudando. O mundo está mudando e quem dá trabalho é o cara que está com a mente fechada. Que ainda está lá na década de 50, ou então na época da Revolução Industrial. Que está há 5 anos atrás, vamos para mais próximo, que está só há 5 anos atrás. Você pega o estado do Ceará, hoje ele tem 18 shopping center. Então não é só crise econômica, existe uma crise de opções. Para tudo se tem muito. Você tem o OLX para comprar numa transação, pessoa física para pessoa física. Você tem o acesso à internet. O cara que não está na internet está morto. Está morto. 9 em cada 10 usuários consultam a internet antes de fazer uma consulta. Então, não é segmento. Às vezes o cliente chega para a gente e diz assim, no meu segmento é mais específico. Não é. Independente da sua área, você tem que ter objetivos claros. Você tem que ter uma equipe engajada. Você tem que ter um time produtivo. Independente do seu segmento. Agora, para isso, o topo da pirâmide, que é o proprietário, ele tem que estar aberto, porque a mudança da empresa começa por ele. Tá aí. A dica foi dada. Marcos, muito obrigada por sua presença aqui, sua disponibilidade em vir ao nosso estúdio. Quero até que você dê o tchauzinho lá pro pessoal do YouTube que nos acompanha, que vai poder rever essa entrevista aí quantas vezes quiser e puder no nosso canal @Jovem Pan News Fortaleza no YouTube. E eu queria que você se despedisse aí. Será que dá para dar mais uma dica pro pessoal de casa? Pessoal, a dica é, sobe a régua da tua empresa. O que é subir a régua? Aumenta teu nível de exigência. Você sabe, ela pode dar mais, ela pode entregar mais. Agora, para que ela dê mais, ela tem que ter metas claras e pessoas trabalhando para ela. Eu quero crescer. Crescer quanto? Você quer crescer 15%? Ok. Segundo passo, como é que você vai trazer as pessoas para crescer a meta? Ou para atingir essa meta? Você traz de 2 formas. Primeira, comunicando e segundo, remunerando ao atingir o objetivo.